Olá, bom dia. Um dos assuntos mais discutidos do ano passado no Congresso Nacional foi a Lei de Abuso de Autoridade, que começou a vigorar desde o início do ano. A lei define que 45 condutas poderão ser punidas com até 4 anos de detenção, multa e indenização à pessoa afetada. Aqui no estúdio, a gente recebe o advogado criminalista José Carlos dos Santos. E ao meu lado, o radialista Robson Júnior, sempre conosco aqui no Resenha. Zé Carlos, seja bem-vindo ao programa Resenha. Eu só acredito que essa lei de abuso de autoridade é um estímulo à impunidade, como alguns críticos ali, desde a aprovação, desde a discussão dela no Congresso, depois de aprovada também, houve essa crítica na questão do reforço à impunidade. Você acredita nisso também? De forma alguma. Essa lei não é um estímulo à impunidade, até porque não vai atrapalhar em nada o trabalho de juízes, promotores e delegado de polícia. Ela vem simplesmente disciplinar condutas que não venham ultrapassar a legalidade. Ela é um sistema de freios e contrapesos para limitar o abuso por parte de autoridades públicas. Por mais que haja alguns pontos que precisam ser melhor discutidos nessa lei, até porque ela não foi fruto de discussão no meio da comunidade jurídica, mas ela é um avanço, até porque ela é uma proteção para o cidadão brasileiro. Um dos pontos cruciais, né, em relação à crítica é porque deve, segundo os críticos, deve inibir a atuação de promotores, juízes ou agentes de autoridade de segurança pública, porque eles alegam que são pontos, uma lei muito severa. O senhor acredita que isso pode acontecer? Até porque eu dou como exemplo, Robson, o que aconteceu em relação às polícias, né? Estão divulgando em cada estado que agora você não pode, né? Eles não podem mais divulgar as fotos nem os nomes, né, das pessoas presas ou detidas. Isso aí não é prejudicial na sua avaliação? De forma alguma. Como falado há pouco, nós entendemos que é uma proteção ao cidadão. Até porque aquele que é conduzido a uma delegacia de polícia ou a um órgão do Ministério Público, ele está ali no status constitucional de presumidamente inocente. E o princípio da presunção de inocência, ele é uma garantia e um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. Então, aquela pessoa que é conduzida à delegacia, isso não quer dizer que ela é culpada daquilo que está lhe sendo imputado, porque depois dali vai se ter uma possível denúncia, uma instrução processual, e será um caso de saber se ele vai ser condenado ou se vai ser absolvido. E se essa pessoa que foi fotografada, exposta diante da mídia, tendo sua imagem aí queimada perante a sociedade, perante seu emprego, perante sua família, e se ela for absolvida no final do processo? Como é que fica a recuperação dessa imagem? Então pode ser eu, pode ser você, pode ser um parente nosso, pode ser qualquer pessoa da sociedade que de repente, de forma injusta, é conduzida a um órgão policial, é conduzida a um órgão do Ministério Público e que ela é presumidamente inocente e no final ela pode ser considerada inocente. Como é que ficaria a imagem dela? Não há nenhuma finalidade para um processo penal ou para uma investigação policial ou uma investigação por parte do Ministério Público expor a imagem do cidadão, porque a sua punição ela está prevista no Código Penal e a forma como vai ocorrer essa possível punição tem que seguir os ritos do Código de Processo Penal e tem que seguir as garantias da Constituição Federal. José Carlos, bem-vindo aqui ao Resenha. Eu estive ouvindo partes, eu vi a um promotor, inclusive, acho que Liviani, acho que é Roberto Liviani, alguma coisa, ele é um promotor e ele é extremamente contra, tudo que ele falou é negativo em relação a isso. E vi também professores de área de direito falando que a Constituição, ela vai ter, aliás, essa lei, ela vai ter dificuldades, porque ela deixa brechas para inconstitucionalidade, existe até algumas ações aí, 1 ou 2 ações já de inconstitucionalidade que estão por aí. O senhor está falando, digamos, pelo lado dos advogados, que isso atrapalhava muito. Nós tivemos, por exemplo, essa semana, um caso aqui, em que o sujeito, quando o cara ligou a câmera perto dele, falou, poxa, se ligar a câmera na minha direção já vai dar problema. Está havendo excessos? O que está acontecendo? Porque a população pensa assim. Agora eu estou falando mais como parte da população. Você sofre uma ação do bandido, ele te coage, ele põe o revólver na tua cara e ele vai lá. Tá bom. Você fala que uma base das liberdades é que todos têm o direito à ampla defesa. Eu acho que isso não se tira. Mas você não acha estranho que eu possa ser coagido por um bandido, mas
houve uma arma, há uma testemunha ali dizendo que aconteceu, o fato existe. Hoje existem câmeras que estão mostrando as cenas, e quando você vai apontar uma câmera na direção dele, aquela pessoa que está apontando aquela câmera também pode ter problema, os próprios policiais. O senhor não acha que isso favorece a impunidade dele, ou você ainda defende a ideia das liberdades de cada um, inclusive daquele que está sendo acusado no caso? Olha, a questão da impunidade, ela não está relacionada ao que nós acostumamos a ver no Brasil, do processo penal totalmente midiático. Mas processo penal midiático. O senhor defende essa hipótese que há uma coisa midiática há dentro? Há um processo penal midiático. A questão da impunidade, ela está relacionada a uma pessoa que cometeu um ato que comprovadamente cometeu e ela não é punida no final do processo. Isso é impunidade. Impunidade é justamente isso. É alguém cometer um ato ilícito, é alguém cometer um crime e ela não ser punida. O grande problema no Brasil é porque os processos demoram demais o trâmite, demoram demais chegar ao seu final. A maioria dos autores, e eu cito aqui o Aldir Lopes Júnior, que é uma grande referência hoje no Brasil, ele fala que punir é civilizatório. Só que no Brasil há uma grande diferença de outros países mais desenvolvidos. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, um processo penal ele se conclui em pouquíssimo tempo. Se aqui no Brasil ocorresse a conclusão de um rito processual em pouquíssimo tempo, aquele bandido lá que cometeu um crime na rua, que assaltou, que estuprou, que matou, e que se ele fosse punido em pouco tempo, se não fosse tão difícil chegar a um resultado final de um processo, nós não teríamos esse problema. E não falaríamos em impunidade, porque aquela pessoa seria condenada com todos os direitos e garantias de ampla defesa, contraditório, seria punida, pagaria por sua pena ou restritiva de liberdade ou restritiva de direitos, são os dois tipos de penas que existem no Brasil, e aí a população brasileira não teria a sensação de impunidade. Eu acredito que a exposição pública, a prisão por si só, sem um processo digno, sem um processo justo, sem obedecer o Código de Processo Penal, sem obedecer à Constituição Federal, isso não põe fim à impunidade em um país. O que vai pôr fim à impunidade do país é uma polícia bem instrumentada, são policiais ganhando bons salários, uma polícia com equipamentos necessários para que possa investigar de uma forma mais precisa, de uma forma mais eficiente, e um judiciário que haja de forma mais célere, chegando o mais rápido possível ao final de um processo com uma sentença absolutória ou com uma sentença condenatória. Isso sim vai acabar com a impunidade no Brasil. José Carlos, o senhor falou sobre a questão midiática, né? Até o Robertson foi em cima. E eu me lembro que esse é o mesmo discurso daqueles que criticavam a Lava Jato, né? Que foi uma operação midiática, mas nós sabemos que teve grandes avanços no país, a Operação Lava Jato. Inclusive, a turma do PT, né, mais ligada ao Lula, disse que tanto o Sérgio Moro quanto o Dallagnol, eles faziam apenas, os advogados diziam que era apenas mediatismo, né, para outros fins. O senhor também entende que foi isso também? A Lava Jato foi mais midiática ou teve resultados concretos? De forma alguma. A Operação Lava Jato ela teve resultados concretos. Se nós formos observar, principalmente o que acontecia naquela vara federal de Curitiba, os processos que envolviam a Operação Lava Jato, se você pegar processos comuns, a maioria dos processos que tramitam hoje nas varas criminais do Brasil, eles duram 4, 5, 6, 7, 10 vezes mais tempo para chegar ao final do que aqueles processos investigados durante a Operação Lava Jato. É disso que nós estamos falando. Então o senhor não entende que essa lei de abuso de autoridade, de certa forma, prejudica a Lava Jato? De forma alguma. Porque tanto os membros da Lava Jato entendem que sim, eles avaliam que sim. De forma alguma. Olha só, algumas pessoas foram conduzidas coercitivamente para as delegacias de polícia e para órgão do Ministério Público Federal no tempo da Operação Lava Jato. Só que eram pessoas que possuíam residência fixa, possuíam domicílio certo. Qual era o objetivo? Que essas pessoas fossem interrogadas perante uma autoridade policial ou perante uma autoridade do Ministério Público. Conduzir coercitivamente ajudou em que na investigação? Qual foi a finalidade de uma condução coercitiva? Se aquela pessoa poderia ser intimada para comparecer ao órgão policial ou ao órgão do Ministério Público para prestar depoimento, a finalidade seria a mesma. Ouvir aquele que estava sendo investigado. Então, por isso nós falamos dos aspectos midiáticos, por quê?
porque a condução coercitiva, ela não mudou nada na finalidade da investigação. Se a pessoa fosse intimada, ela compareceria da mesma forma. E se ela não comparecesse, aí viria um dos requisitos da prisão preventiva, que é a garantia da instrução processual. O juiz teria os fundamentos para decretar a sua prisão preventiva. Então nós temos instrumentos no processo penal que podem ser utilizados de forma legal e de forma correta, sem necessitar de meios simplesmente midiáticos. Nós não somos a favor da impunidade. Nós somos contra, nós somos contra o fim da impunidade. Nós queremos que haja apenas um processo justo com todas as garantias legais. Isso não é uma proteção a alguém que cometeu um assalto na rua, a alguém que traficou, a alguém que cometeu um crime contra a administração pública. Isso é uma proteção a todos os cidadãos. Você já se imaginou um de nós ou um parente nosso ser julgado, ou ser perseguido, ou ser investigado injustamente, sem os meios que garantam a ampla defesa e o contraditório? É uma proteção ao cidadão brasileiro. Nós passamos do tempo da Inquisição, como acontecia na Idade Média, passamos do tempo do absolutismo. Hoje nós temos uma tripartição de poderes, nós temos garantias que foram conquistadas a partir da Revolução Francesa, que persistem até hoje nas democracias ocidentais. Então isso é uma proteção ao cidadão, é fruto de uma luta, é um fruto de uma luta histórica e o fruto de uma conquista histórica. Essa discussão começa em 2017, se salvo engano, ficamos aí praticamente 2 anos, esperando por esse momento agora. Foram para o presidente, foram vetados, alguns vetos foram mantidos, outros. Eu queria que o senhor falasse sobre aquilo que foi, mais ou menos, citar algumas coisas que foi mantido e aqueles que permaneceram. Porque houve essa avaliação do presidente, voltou para o Congresso. É importante que a gente lembre que o presidente não faz lei, sim, é o Congresso que tem um poder, inclusive, de vetar o veto do próprio presidente ou então manter o veto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação daquilo que foi colocado para o presidente, foi vetado ou não. Nós sabemos que o Poder Legislativo, ele, mesmo quando o presidente veta, ele tem o poder de trazer de volta aquilo que foi aprovado pelas 2 casas do Poder Legislativo. Salvo engano, apenas 5 vetos do presidente da República foram mantidos, de 17 pontos que foram vetados na lei de abuso de autoridade. Nós entendemos que a lei em si, ela é uma lei boa, ela é um avanço, ela é benigna. Em relação aos vetos, nós entendemos que são legítimos, até porque o Legislativo, a Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado representa os estados. Como são representantes do povo, tem total legitimidade para trazer de volta aquilo que foi vetado pelo presidente da República, que não foram muitas coisas que foram mantidas, apenas 5 vetos que não foram mantidos, que não estou lembrado no momento quais foram. Para ser preciso, 7. O que 7 vetos. O que está colocando, doutor, é o seguinte, é que lá em vários trechos da Lei de Abuso de Autoridade tem lá que fala dos presos, né, Guiz? Não colocar o preso em situação vexatória. Acho isso que o Robson está pedindo para explicar, alguns desses pontos da Lei de Abuso de Autoridade. Certo. Essa questão nós sabemos que no nosso sistema jurídico e no Estado Democrático de Direito, especificamente aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal. E a Constituição Federal, um dos seus princípios gestores é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Existe um jogo, e esse jogo ele tem regras. O Estado Democrático de Direito, ele só prevalece, ele só se mantém de forma democrática se as regras do jogo forem obedecidas. E essas regras do jogo, que nós falamos que jogo é esse, é o processo penal, ela tem que obedecer à Constituição Federal. E um princípio gestor, e talvez o principal da Constituição Federal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E a Constituição Federal também, ela traz alguns princípios que protegem o cidadão, que é o direito à honra, à imagem. Então, assim, colocar alguém numa situação vexatória, se já existe um Código Penal com leis, com normas que vão punir aquele cidadão caso ele seja considerado culpado ao final do processo, não há necessidade nenhuma de colocar em situação vexatória, porque há uma lei que determina a punição para aquele que, ao final do processo, é considerado como culpado. Então, nós entendemos que esses vetos que o presidente da República trouxe são questões que não vão de encontro, não são contrárias ao que reza a Constituição Federal,
E entendemos que o Legislativo agiu bem em voltar a trazer efeito àquilo que tinha sido aprovado nas casas legislativas. Volta à questão da mídia. Será que dá para esses tempos que eu considero de idade mídia? Você falava da Idade Média, eu gosto muito desse termo de idade mídia. Nós estamos em tempos de idade mídia, onde é quase impossível que você fuja dessas câmeras. Tanto é que tantas coisas foram resolvidas em função de câmeras. Lá em São Paulo, recentemente, um homem foi lá e tacou fogo no morador de rua, e foi a câmera que o identificou. Então nós estamos diante daquilo. Mas lembra de casos também de erros, em que lá em São Paulo um casal de japoneses tinha uma escola e foi execrada pela mídia, acho que, se não me falha a memória, foi o Boris Casoy. E depois foram comprovar que não era nada disso, as crianças tinham dado um surto e falaram alguma coisa pressionadas, e não era a realidade, e acabou com a vida dos dois. Parece que voltaram até para o Japão. Então, essas distorções, elas existem. Mas, independentemente disso, e algo que eu percebo muito, muito fortemente colocado pelos homens do Supremo, é que as decisões não podem ser feitas nessa forçação, digamos assim. É como se eles tinha que tirar um espaço imaculado, um espaço do Supremo, para que eles não se deixassem ouvir pelo clamor, digamos, que está vindo das ruas. Estou usando uma expressão que é muito utilizada, porque vem um clamor das ruas. Como é que o direito trabalha isso? Como trabalhar isso? Vai ter que ir lá ao pé da letra para perceber? Quer dizer, então, que o clamor de cada época, você falava de uma evolução no processo, não é? Nós vemos lá de Código de Hammurabi, ou Hammurabi, que era uma coisa para essa coisa um pouco mais leve agora. Como não ouvir um clamor de uma época, de pessoas? Será que tem que tratar o cidadão como algo que não conta? Como dizia aquela ministra, olha, o cidadão é apenas um detalhe, ao pé da letra, é a lei. Essas leis hoje não merecem, de alguma forma, atualizações ao longo do tempo? Você falou corretamente. As leis merecem atualização ao longo do tempo. O papel do juiz, o juiz não tem que dar resposta à sociedade. Qual é o papel constitucional do juiz? Aplicador da lei, aplicador do direito. Quem é que tem que dar resposta à sociedade? O Poder Legislativo. Porque esses que foram eleitos pelo povo. Então, qual seria a saída se há uma sensação de impunidade? A saída seria mudar a lei. Mudar o Código Penal, mudar o Código de Processo Penal, criar emendas à Constituição Federal. A modificação talvez fosse a saída para diminuir esse ar de impunidade. Agora, o juiz decidir conforme o clamor social, esse não é papel do magistrado. Papel do magistrado é aplicar a lei, por mais que isso não venha se revestir em uma concordância por parte da maioria da sociedade. A justiça não pode agir dentro do senso comum, mas a justiça tem que agir dentro do papel constitucional que lhe foi otorgado, simplesmente de aplicar a lei. Se está na lei, o juiz tem que aplicar o que está na lei. Tem que dar as garantias necessárias ao cidadão, porque senão nós não estaremos dentro de um Estado democrático de direito. Senão nós não teríamos juízes de direitos, nós teríamos justiceiros vestidos de toga. Zé Carlos, o Roberto tocou num ponto muito importante sobre a atualização das leis, né? E nós vemos aí uma grande movimentação, um grande interesse em aprovar essa lei de abuso de autoridade. Mas eu sempre um clamor popular, falar de clamor popular, né, Robson, nas ruas, porque até hoje parece que há uma certa proteção ao bandido. Ou seja, assim, direitos humanos para bandido. Isso protege muito o bandido no país. O cidadão vai lá, o menor de idade, comete um crime, no outro dia está solto. Ou qualquer pessoa comum, né, no caso. No caso, não tem, por que não há uma conjugação de esforços no sentido de mudar o nosso ordenamento jurídico, a legislação, né, penal, punitiva em relação a estes casos? Você falou tanto de lei de abuso de autoridade em relação não só a juízes, magistrados, né, servidores públicos, pessoas do Exército, mas por que não muda isso? Ou seja, pessoas cometem crimes e depois estão soltas. Porque não há, digamos assim, uma punição maior em relação a estes casos no país? É justamente aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Aquele que julga, ele aplica a legislação. Onde estaria talvez a saída no Poder Legislativo? Agora as leis, elas não podem descer goela abaixo. A lei de abuso de autoridade, por mais que eu entenda que é um avanço para a proteção do cidadão
brasileiro, mas se nós observarmos a forma como ela foi aprovada às escuras. Não houve discussão com os principais juristas do país, não houve uma discussão com a sociedade, a nossa classe política não tem tanta credibilidade, trouxe um aspecto como se fosse vingativo pelo que aconteceu através da Operação Lava Jato. Então tem todas essas circunstâncias também que precisam ser discutidas. Exatamente. A gente agradece, Zé Carlos, essa participação aqui no programa. E o Resenha faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com os destaques da semana. É só um instante, não muda de canal. Fica aqui conosco. Estamos de volta com o programa Resenha e agora, nesse último bloco, segundo bloco, nós voltamos com os destaques da semana. E claro, começamos com o Robson aí. O que ele destaca ali no Repórter Difusora, Robson, o que foi mais importante aí na tua concepção? Primeiro, agradecer a intervenção dos ordens que monitoram o Maranhão inteiro, praticamente. Voltamos ao problema naquela região ali de Peris, Campo de Peris. Exatamente. Morreu um pai de família que estava voltando para casa de Açailândia, deu problema no carro, ele saiu do carro, 4 homens abordaram, não consideraram se estava com filho, com a mulher e tal, mais uma filha, e atiraram nele e ele não reagiu. Entregou mala, eles queriam dinheiro e mataram, tá? E naquele mesmo dia, durante a semana, não se falha a memória, foi na quarta-feira que a gente falou sobre esse assunto, mas naquele mesmo dia, no final do dia, aconteceu de novo. Um homem, não sei o que aconteceu, um vendedor do churrasquinho foi também atingido e ferido ali naquele local. Mas há um outro tema, e a gente recebeu na quinta-feira nós recebemos uma resposta, e estávamos já desde o começo da semana falando sobre esse tema, que é aquele vazamento de água no Complexo Deodoro. Sim. Fiquei reclamando mesmo, como cidadão, não era nem o Robson Júnior, era um cidadão que adora aquilo ali, aquela modificação que foi feita, aquela revitalização na Praça Deodoro, e recebi já na quinta-feira uma resposta da CAEMA, e a resposta da assessoria dizendo que a empresa responsável já foi acionada, depois desse nosso chamamento no repórter. O trabalho, é um trabalho cirúrgico, há uma necessidade ali de uma atenção maior e a programação está sendo já organizada para essa operação, para resolver, porque desde o ano passado há um vazamento exatamente no Complexo Deodoro. Esses dois assuntos mereceram bastante destaque e na semana, talvez um assunto que mereceu destaque, o mais atenção foi o nevoeiro que aconteceu em São Luís, que foi uma coisa rara, e acabou fazendo alteração de voos, inclusive. 2 voos foram desviados, 2 cancelados, outro alterado o horário. Foi uma coisa diferente. Nós começamos o dia com uma umidade muito alta e a temperatura que se elevou. Nesse momento, criam-se as condições para o nevoeiro. Inclusive, na quinta-feira ainda houve um pequeno nevoeiro, mas numa proporção bem menor. Importante ressaltar, Robson, esse caso ali da BR-135, a entrada de São Luís, né? Porque é uma situação recorrente. Isso. Porque nós não temos conhecimento de tudo que acontece ali. Há ocorrências, há muitas ocorrências, mas, é claro, diante dessa situação trágica que ocorreu lá com o cidadão, é necessário, né, que haja uma intervenção. Eu observava o Norberto falando, que é o inspetor da PRF, ele disse o seguinte: olha, assim que o carro der problema, né, problema mecânico, não ligue primeiro para a seguradora, ligue primeiro para o 91, né, que é da Polícia Rodoviária Federal, ou para a Polícia 90 para socorrer, porque ali é uma área, segundo a investigação da polícia já, foram 4 elementos de uma facção que mora ali na Estiva, não é? Ele já tem conhecimento disso, a polícia já está investigando, né, em relação ao pastor que foi assassinado. Então, é um caso recorrente e que precisa, portanto, que a polícia intervenha, né? Que haja uma intervenção da polícia naquele local. Porque nós não sabemos, Robson, se o carro vai dar problema ali à noite, né? Não temos como saber. Não dá para prever. Não dá para prever. Como? Então, é necessário ali... eu li aqui durante a semana que essa turma, né? Inclusive, deram até os nomes deles. Essa turma é costumeira de realizar ali assaltos ali na entrada de São Luís, da BR-135. O ouvinte identificava, inclusive, que na sexta-feira passada, um vizinho foi assaltado ali naquele local. Isso. Então, a polícia sabe, mora ali na Estiva, os cidadãos, né? Foi preso até né? Prenderam ele negou. Esse caso tá sob responsabilidade da delegacia de Rosário, né? Do delegado de Rosário, não sei porquê, mas sobre a função dele, né?
Mas é importante que haja uma solução, né? Não só para esse. Nós lembramos da bailarina também, que morreu ali, né? Naquele caso. O caso daquela jovem, perdeu a vida ali naquele local. Ali naquele local. Então, é importante a polícia estar atenta. Mas eu também, outro fato interessante, Robson, mas do ponto de vista nacional, ou mundial, claro, internacional, foi esses últimos bombardeios, né? Ali no Iraque, envolvendo também, claro, os Estados Unidos contra o Irã. Durante a semana, houve a intervenção dos Estados Unidos, e o que chama a atenção é o seguinte, o que me lembra? Você lembra daquele ataque contra o Osama Bin Laden, né? Que os Estados Unidos criou toda uma série de condições para atacar o Bin Laden, e não foi justificado. E durante a semana, os membros, né, ali, do governo Trump foram tentar justificar os senadores ao Congresso porque eles atacaram, né, o líder, né, o general ali do exército iraniano. E até os próprios senadores, que são aliados do presidente dos Estados Unidos, eles disseram que a argumentação foi muito fraca, né? Eles não conseguiram demonstrar provas suficientes para atacar ali o general do exército iraniano, ou seja, não havia uma justificativa plausível e nem provas. O presidente dos Estados Unidos dizia que porque ele estava organizando, né, os ataques ali contra a embaixada, não me lembro bem, mas os Estados Unidos não conseguiu, o presidente não conseguiu convencer diante de fatos e provas materiais para o ataque. Como o próprio Hussein, o Saddam Hussein, a mesma coisa. Procuraram e não encontraram. E não encontraram, exatamente, Saddam Hussein. O objetivo parece que era político. Um tiro no pé, né? Hein? Mas acabou sendo um tiro no pé. O que é pelo menos agora um pouco mais positivo, isso a gente já observando lá pela quarta, quinta-feira, o próprio discurso do Trump que aconteceu na quarta-feira, já falando de coisas, mostrando só o poderio bélico americano, que eles têm que fazer isso, é uma propaganda, e a gente não pode esquecer que a indústria bélica é que paga os presidentes americanos, as campanhas são pagas por eles, mas eu vi um discurso brando. O cara da Turquia, o homem forte da Turquia também conversando com o Putin, mas também de uma forma tranquila. Talvez o próprio ataque do pessoal do Irã também tenha sido, porque foi avisado horas antes. Sim. O governo americano também já soube, porque foi avisado o Iraque, e o Iraque avisou os Estados Unidos, tanto é que eles colocaram os seus militares em lugares que ficaram mais ou menos protegidos, espécie de bunker, e acabou que nenhum deles morreu, embora começasse a falar que morreram 2, depois morreu 80, a indústria da informação atrapalhada também se meteu na história. O petróleo subiu e tem gente aqui no Maranhão aproveitando, dono de posto de gasolina, aumentando aí para 4,95, 4,98. Espera aí, gente, já caiu o petróleo lá, o preço já de barril. É bom que se lembre que na quarta-feira já se falava que houve uma queda no barril. Então, não fique nessa história de assaltar o bolso do consumidor, isso é uma coisa horrível. Muito bem, Robson. Então, o resenha fica por aqui, né? Um ótimo fim de semana para todos. Nós voltamos no próximo sábado, Robson, aqui, com mais um convidado e também trazendo os destaques da semana. Até o próximo sábado, tchau e até lá.